Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Reset Podcast. Obrigado pela sua presença, espero que você utilize o dia de hoje para refletir, para botar suas ideias em dia e para, se você saiu do caminho em algum momento, voltar para Jesus. O momento está ficando cada vez menor, então volta rápido que cada vez mais complicado para a gente retornar. Gostaria de iniciar esse podcast dando alguns anúncios. Primeiramente, hoje é dia 30 de agosto, esse podcast é um podcast gravado, tá? Nós temos uma missão na semana do dia 7 de setembro e não vamos poder estar ao vivo, porém, estamos aqui gravando para deixar para vocês essa mensagem maravilhosa que hoje eu tenho certeza que vai abalar suas estruturas aí na sua casa, tá? E nós temos o canal do YouTube, que é esse que vocês estão vendo, nós temos um canal na Twitch, nós temos o TikTok, o Instagram, enfim, todos os endereços dos canais da Oi Sou Crente, né, que é o do Reset Podcast, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, você, por favor, a gente pede que você siga, compartilha com seus amigos, divulga, para que todo mundo possa ter acesso a esse benefício, né, que é a palavra de Deus falada aqui por nós de formas, vamos dizer assim, diferentes. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, tá bom? Só a mesma coisa para todos, @oisoucrente, só você seguir lá, se você puder, e a gente vai ficar muito feliz com isso, tá bom? E por último, não menos importante, a gente tem um QR Code aqui no cantinho da tela, é um Pix, então se você quer contribuir para o nosso canal continuar crescendo, né, e levando mais informação, mais Bíblia para sua casa, você pode contribuir mirando o seu celular no QR Code que está aí na tela, tá bom? Bom, chega de bate-papo aqui com você, agora o meu bate-papo vai ser aqui, ó, assim. Trago ele, um grande amigo meu, tá? É um cara que tem um testemunho maravilhoso, que com certeza vai mudar sua forma de ver certas coisas aí na sua casa. Trago aqui hoje o evangelista Rodrigo, mais conhecido como Digão. Meu amigo, se apresenta, por favor, aos nossos queridos telespectadores e diz aí de qual igreja você é, o seu contato, fica à vontade. Primeiramente, uma boa tarde aqui para os meus amigos e irmãos, amém? Nayara, Rodrigo, Gambini, o pastor fala, né? Gambini. E sou da, né, comunidade cristã Cristo, nós somos da comunidade cristã Cristo em nós. Meu nome é evangelista Rodrigo, sou servo da casa do Senhor ali, servindo a Deus ali na Cristo em Nós Olaria e Cristo em Nós Vista Alegre também, amém? Isso aí. E queria agradecer o convite de estar aqui, né, participando Amém. desse podcast aqui. Muitas pessoas, né, já sentaram aqui, contaram o seu testemunho. Prazer E graças nosso, a Deus amigo, ele, nosso. assim, vou estar aqui contando algumas missões, né, coisas que aconteceu comigo dentro do Evangelho, testemunhos da qual Deus fez eu passar, situações que eu passei também, né, nessa andança aqui. Ainda falta um pedacinho ainda, mas eu creio que Deus vai nos dar forças para a gente estar continuando essa jornada, amém? Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui mesmo participando desse podcast. Eu sei que vai ser uma bênção para a vida de vocês. Você está assistindo um pouco da minha história, um pouco da minha caminhada, né? Que eu acredito que não foi muita, mas eu acredito que num determinado momento que eu falar para você que você vai se identificar e vai estar, né, sendo forte aí na tua caminhada, amém? Com certeza. E quem quiser tirar uma dúvida, quem quiser saber mais sobre evangelismo, como é que pode te contactar? Pode deixar o teu contato aí? Pode estar. A gente pode estar se reunindo, né, Rodrigo? Pode estar deixando meu contato aí para a gente estar se organizando, né? Você tem um Facebook, não tem? Tenho o Facebook. O nome do meu Facebook é Pescadores de Almas. Que ele até, assim, é um pouco. Eu botei esse nome por quê? Porque tem um grupo que eu formei já há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e eu me identifico muito com esse grupo. Porque, assim, o meu ministério é todo baseado em evangelismo de rua, né? Certo. Toda a minha história do evangelho ele foi baseado mais em evangelismo de rua, ou mais de rua do que ministerialmente falando, né? As minhas histórias, o meu testemunho, né? As minhas andanças são mais dentro na rua do que muitas das vezes dentro de um ministério. Entendi. Então, assim, eu tenho muita história de rua. Então, o meu ministério todo foi montado dentro disso aí, né? Rua, agora, né, Deus me ergueu para me estar fazendo esse trabalho de rua com viciado de crack, né, pessoas com problemas com droga. Então, assim, eu tenho mais histórias para contar de rua do que ministerialmente falando, entendeu? Entendi. Tá, beleza. Então, vamos dar continuidade, mas antes da gente começar a falar, para a gente trazer o Espírito Santo mais, né, porque eu acho que ele já está por aqui, Amém. mas para a gente trazer ele para mais perto, eu vou pedir para que você
faça uma breve oração para a gente iniciar esse podcast. Pode Amém. ser? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, Senhor, obrigado por nós estarmos aqui, Senhor Deus, participando, Senhor, dessa reunião, Pai, a qual nós vamos estar testemunhando, conversando, Pai. Pai, em nome de Jesus, esteja no nosso meio, Senhor Deus. Deus, nos guardando, Pai, e trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. É que tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, nós podemos estar aqui entrando nesse bate-papo, Pai, que Tu possa estar aqui, Espírito Santo, que Tu possa estar aqui, Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Senhor, em Mateus capítulo 18, versículo 19, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali você estaria. Então eu sei que Tu estás nesse lugar, Pai. Aleluia. Obrigado por tudo que Tens feito, obrigado por tudo que Tu és em nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Cara, eu tô muito feliz de você estar aqui, mano. Poxa, tô muito feliz. Fiquei um pouco ansioso, mas... Ficou ansioso? Fiquei ansioso. Pô, quando tu me chamou, eu falei, pô, Digão, vamos lá, vai gravar. Eu falei, poxa, cara, vamos... Falei, pô, Deus, me dá sabedoria pra me tá lá passando algumas coisas e conversando com o pessoal, mas fiquei um pouco ansioso. Até tava falando com a Jamé, falei, pô, Jamé, tô um pouco ansioso, mas vamos tentar passar pro pessoal, né, um pouco da nossa história, né, que às vezes a gente convive, mas não sabe da nossa história, não sabe o que a gente, né, os caminhos que a gente andou, né, porque a gente às vezes tá rindo, tá brincando, mas a gente já passou por caminhos tortuosos. Tá com um caminhão nas costas. É complicado, é verdade. Mas vamos lá, então, como de praxe aqui no nosso canal, a gente começa perguntando sempre isso, né? Quando que foi o seu reset? Quando que você saiu de você mesmo e entrou para Cristo? Pode ficar à vontade, o espaço é teu aí. Amém, amém. Assim, eu tenho, na verdade, como a gente eu conheci o Evangelho muito novo, né? Assim, eu vou tentar contar um pouco da minha história quando eu conheci Jesus, né? Como eu conheci Jesus. Uhum. Assim, eu já sempre falei para você, eu sou nascido e criado ali no Complexo Alemão na Grota ali, né? E vivi ali no meio de, sabe, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas muitíssimas ruins. Então, assim, eu venho desse lugar chamado Grota ali, né? Como vocês talvez conheçam, ou talvez vocês não conheçam, assim, mas vim dentro desse lugar, estive ali no meio de muita gente boa, muita gente ruim. Então, ali, eu vivi períodos na minha vida de adolescente que assim, a gente passou por situações adversas ali dentro, ali onde eu vivia ali. Uhum. Então, na época, quando eu era, assim, eu tinha os seus 15 para 16 anos, ali teve uma reviravolta ali dentro daquela comunidade que muitos amigos meus, na verdade, ali de 16, 17, em vez de estar vivendo vidas boas ou talvez trabalhando, muitos ali começaram a se envolver com a criminalidade ali na minha época, né, quando eu era adolescente. Então, eu fiquei meio que perdido. Ao tempo, eu falava assim, poxa, os colegas que convivem comigo, que caminham comigo, tá tudo se envolvendo. E eu fiquei naquela, e agora, o que eu vou fazer? Então, uns trabalhavam, outros não. Aí tu pergunta assim, por que eu comecei isso? Porque, num determinado momento da minha vida, eu comecei a olhar para um amigo, que assim, a gente sempre ia pra praia, todo garoto de favela ele tem essa coisa de... pegar ônibus, entrar no ônibus por trás, passar por baixo da roleta. A gente vai no mercado, compra um biscoito de 50 centavos e leva, que aquilo ali é o almoço, a janta do dia todo. E a gente tinha esse costume, né? A gente se reunia ali, meio-dia, era de praxe. Meio-dia a gente se reunia ali. Sempre de tarde, né? Que coisa. Sempre de tarde. Todo mundo se reunia, ninguém fazendo nada. Onde que a gente ia? Vamos pra praia. Biscoito de 50 centavos no bolso, sem chinelo, para não perder o chinelo. Camiseta amarrada no pescoço. E a gente ia pra praia. A gente ia pra ilha, ia pra Copacabana. Mas eu lembro que essa rapaziada ali que a gente tinha um sentimento, né? Começou a se... Assim, nesse período, foi o período que a gente também, assim, teve lá no Complexo teve guerras, né? Então morreu um traficante na época chamado Orlando Jogador, não sei se você conhece. Sim. Então, como ele era um cara muito querido ali naquela época, alguns jovens daquela época ali ficaram naquela ânsia de tipo assim, poxa, vamos vingar, vamos entrar ali pra vingar a morte. Vamos entrar, vamos vingar. E eu vi aquela situação ali, eu achava que ficava meio aleatório. Eu falei, poxa, não vou vingar nada. Porque... Então, assim, muitos que tinha o meu convívio ali entrou realmente. Foram pra Penha, outros se envolveram. E eu fiquei meio que assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Pô, a rapaziada que convive comigo tá se envolvendo, eu não tenho dom pra isso, eu não vou. Então, aonde que eu vi
Cristo nisso. E como todo moleque de favela, assim, né? Eu não conhecia nada de Deus, eu não sabia nada de Deus. Eu olhava assim, via como todo mundo via os crentes, tudo doido, camisa até, né? Terno. A visão que a gente que a gente tinha. Eu, quando novo ali dentro do Complexo Alemão, eu não olhava pra igreja, não tinha essa questão de igreja. Só que o que eu, naquela época ali, quando era novo, eu via, que tipo assim, seus 14, 15 anos, eu passava muita necessidade em casa, né? Passei muita fome, essa questão toda. Então, o que se tinha dentro de uma favela? Ou era uma festa de macumba pra tu ir, pra tu comer, porque eu olhava, isso aí era pra mim ir, cara. Vou lá porque eu vou comer um negócio, eu vou sair, era... Na verdade, eu também nem prestava atenção nisso, era mais pra comer do que prestar atenção no que tava acontecendo ali. Pô, que horas vai ter o manjar, hein? Poxa, eu não sei, uma vez eu fui até numa macumba, tinha uma senhora, acho que ela já até morreu, ela era tia de um amigo meu, ela era tia do Gêmeo. Eu vou até passar isso depois pro Gêmeo, pro Rob. Ela era tia deles. Então ela sempre fazia quando tinha a festa das entidades lá, tinha um negócio de uma galinha com quiabo, um manjar. O que vai ter lá, mano? Aí eu me digam, vamos lá que vai ter uma galinha com quiabo. Eu não queria nem saber que era festa de fulano, de Bertano. Eu queria saber só pra comer. Essa era a minha intenção de ir. Eu não sabia, eu não tinha noção. Eu sabia que eles estavam ali, eu sabia que tinha aquela manifestação toda. Mas eu ia mais pra comer, pô, só via passando fome, assim. Tomava café com, às vezes, um angu. Era um angu pra almoçar, um angu salgado pra almoçar e um angu doce pra tomar café. Entendeu? Era a casa do angu e o bolinho de chuva ali, em casa ali. Então eu passei muita situação difícil ali, quando jovem, ali dentro da grota. Só que eu também não conseguia olhar para o tráfico como uma maneira de resolver o meu problema. Que bom, assim, né? Não olhava assim, pô, não vou entrar pra não resolver o meu problema. Eu ficava meio que vivendo isso tudo aleatório. Então, quando eu vivia nessa questão que eu tô te falando, eu comecei a olhar um amigo meu que ele era mais velho do que a gente, mas eu comecei a olhar um amigo, falei assim, poxa, o Ulisses tá diferente. Esse amigo que começou a caminhar, ele foi para uma Assembleia de Deus, começou a caminhar, eu vi que o Ulisses não ia mais pra praia, o Ulisses não fazia as coisas que a gente tava fazendo. E eu fui e falei, pô, Ulisses, eu de uma hora pra outra falei assim, pô, Ulisses, tu não me leva pra igreja não, cara? Vamos lá na tua igreja lá. Ele, pô, vamos lá. E o Ulisses foi começando a me passar situações, como que é orar, como que é caminhar. Eu já nos seus 17, 18 anos. Tu conhecia zero? Zero. Ele, poxa, aí ele me chamou pra jantar na casa. Eu lembro até hoje disso. Ele me chamou pra jantar. E eu lembro até hoje a oração que ele fez. Assim, às vezes eu repito essa oração que ele fez, que isso ficou gravado na minha cabeça. Aí ele começou a orar na casa dele, ele botou uma comida pra ele, botou uma comida pra mim. Nós sentamos ali, a gente, né, 2 garotos de rua, praticamente ele mudou a vida e me levou. Né? Então, ali, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Tipo assim, depois desse dia que eu fui pra igreja com o Ulisses, a primeira vez, nunca mais eu fui o mesmo. Então, daquele momento ali em diante, a minha cabeça mudou. Tipo assim, parece que Deus me pegou e falou assim, não, agora eu vou começar a te mostrar algumas coisas que você não conhece, mais devagarinho. Então, o que aconteceu? Nos seus 17 para 18 anos, eu comecei a ir pra igreja com o Ulisses, comecei a caminhar com o Ulisses. E eu lembro até hoje, foi eu e minha irmã Betânia, a gente fomos num culto, numa Assembleia de Deus, não era a que a gente estava indo, era em outra. E lá, eu não sabia essa coisa que Deus usando pessoas, eu via sempre a palavra, né, um louvor, mas eu não tinha noção dessa coisa de Deus usar pessoas. E lá Deus usou um pastor, saudoso pastor Eduardo, que hoje já não se encontra mais aqui, está na glória com o Senhor. E o pastor Eduardo, usado por Deus, ele falou assim, ó, Deus vai te tirar daqui, você não vai ficar aqui, você vai para um lugar. E lá nesse lugar, você vai começar uma obra lá nesse lugar, porque lá tá uma situação, lá tá abandonado lá e você que vai começar. Eu vi aquilo ali, eu falei... Como assim, né? Como assim? Você tinha quanto tempo de crente? Era novo? Não, isso aí foi em 1998. Vamos lá, 98. Eu sempre, né? Aí eu falei, pô, como assim eu vou começar uma obra num local? E eu recebi aquela profecia ali, me guardei assim. E aí, eu tenho um primo chamado Vander, né? Um primo não, um irmão, né? Chamado Vander e tal. Vander, na época tinha um amigo também chamado Bruno. E a gente falou assim, poxa, vamos lá na Nova Vida de Olaria? Vai embora, pô. Aí esse negócio de garoto novo, né? Tal. Aí quer ir, às vezes vai mais pra ver garota do que ir pra igreja, né? Aí aquela coisa toda, vamos lá e fomos. Né? Fomos. Aí eu lembro até hoje que... eu acho que meu primo vai assistir isso depois.
Eu fui pra igreja, a gente naquela de ficar bonitão, né, e tal. Aí, eu peguei um óculos maneiro, que eu tinha um óculos de grau, botei óculos de grau, mas o óculos tinha muito grau, eu andava assim, ó. Tipo, sabe quando tu parece que tá andando no Era espaço? só pra ficar né? Só pra tu ficar no... pra ficar bonito e estiloso. Mas cheio de grau, eu tava andando meio assim, né? Tipo... Tava e em a Marte, gente... tava em Marte. tipo, em Marte, né? Chegamos lá na Nova Vida, culto, né, rolando e tal. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a me inteirar ali. Assim, me inteirar em termos de responsabilidade com a igreja, né? Quando ele... E detalhe, eu não esqueci de falar. E o pastor disse que esse trabalho que eu iria começar seria com pessoas de rua. Ah, tá. Eu fui com aquilo na cabeça. E eu, assim... Eu não sabia qual local, eu não sabia o lugar que seria. Eu sabia que Deus me tiraria daquela igreja, ele me colocaria em outra para começar um trabalho de rua. E o que eu fiz na época? Cheguei na Nova Vida, comecei a me inteirar... Porque, primeiramente, eu me inteirei com futebol, que na época eu estava mais novo. Então, essa questão de futebol, ela te interage. Ela te facilita você entrar. Parece que o futebol te abre muita porta. Se você entra no lugar, você já se torna... Parece até da família de todo mundo. Então, eu comecei a jogar ali, então... O pessoal começou a me conhecer na Nova Vida nisso, a rapaziada do futebol, a brincadeira. E eu fui saber como é que tava esse trabalho de rua, quem tava fazendo na época. E na época quem tava, se talvez o pessoal da Nova Vida estivesse assistindo, na época quem tava era o Caju. Caju. Antes do Sérgio, né? Se o Sérgio também estiver assistindo. Antes do Sérgio, antes da esposa do Sérgio. Na Nova Vida de Olaria. Na Nova Vida de Olaria. Então ali, quando eu cheguei ali, realmente eu vi, Deus me mostrou o trabalho, tava parado de evangelismo. É de mesmo? rua. Parado, Não, completamente parado. Aí gente, entramos ali e começamos de novo a fazer esse trabalho de evangelizar nas ruas e tal. E, na verdade, o que aconteceu ali? Aí montou esse grupo, que o senhor, eu acredito que deva estar lá até hoje, né? O nome é Pescadores de Alma. Ah, por isso que você... Entendi. Entendeu? Por isso que eu tenho o meu Face Pescador de Alma, relembrando essa questão lá que me marcou muito, esse grupo chamado Pescadores de Alma. Ele ainda existe até hoje. Então, o meu começo de evangelho foi esse. Deus já me pegou numa situação, já praticamente me jogou direto na rua. Assim, eu não tive tempo de me preparar, nem de treinar. Ele já mudou meu coração e me botou lá. Caramba. Totalmente. Então, aí, deixa eu te perguntar. Isso foi muito legal, realmente, porque assim, a gente vê sempre um trabalho que é mais demoradinho, né? Vai mais devagar. Então a gente vai mais devagar, dando passos pequenos e tu já deu um pulo, né? Já deu um pulo que... Você nunca se envolveu lá com o pessoal de droga, essas paradas, não. né? Mas você passava fome. Chegou um momento em que você passou fome. Passei. Quando você começou a ter vontade dentro do seu coração de ir para a igreja, você viu alguns amigos seus indo, de acordo com o que você falou. Quando você começou a entender quem era Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus e quem é Deus, né? Você sentiu algum, tipo, pô, passei fome. Onde é que Deus estava quando eu passei fome? Em algum momento você passou isso pela sua cabeça, assim? Não, assim, não, porque eu nunca, tipo assim, eu nunca consegui associar Deus nessa condição de precariedade, assim. Eu sempre associei Deus numa questão dele, se tem que resolver alguma coisa, ele vai me dar uma forma de resolver, ele não vai fazer aquela questão cair do céu. Então é o primeiro mandamento, o homem vai viver do seu suor e é assim. Então, quando eu vivia ali, né, quando eu era adolescente, eu tinha maneiras de resolver a minha situação ali. Adolescente, isso antes de eu me converter, né? Adolescente. Então, tem uma história até engraçada, que esse amigo meu, chamado Magno, o nome dele é Cláudio, né? A gente é amigo mesmo de 10, 9 anos mesmo, amigo de pequeno, e até mesmo? Agora somos irmão mesmo, família unida e tal. Caramba, legal. Tem, né, meu primo também, a minha família em si, né, minha avó que morreu, né, faleceu, minha avó Josi, né? Ela me ensinou muita coisa, me ensinou a viver dentro da precariedade, tipo assim, né? Minha avó sempre ia no Ceasa, às vezes me levava a gente. Então a gente procurou sempre viver dentro da precariedade e resolver as situações dentro da adversidade. Então eu sempre tive isso. Então assim, por isso que às vezes acontece alguma coisa assim, eu analiso no modo total e tento resolver de alguma forma ali para que se não venha... Então, nessa questão de fome, né, eu tinha minha avó que me ensinava, se tem uma maçã podre, corta e come outra metade, joga podre fora. Entendi. Essa questão, então, eu venho disso. Então, assim, eu não tenho muito de parar para analisar faltas. Eu olho e tento resolver o que dá para me resolver. Então, eu fui gerado nisso ali dentro, gerado mesmo no fogo, ali dentro da precariedade. Então, ali, essa situação que eu vi dentro do complexo, na minha juventude, me ajudou muito, sabe? Para estar criando meus filhos, né? Forjando meu caráter,
né, como homem, tipo assim, não, se tá acontecendo isso, eu tenho que resolver isso aqui, não adianta chorar, não adianta espernear. Ou você resolve e você foge. Então, acho que é essa a minha situação. Isso é um treinamento, eu acho que todo mundo tinha que ter, né? Um treinamento de você aprender a viver com precariedade. Porque é muito fácil você viver quando você tem tudo. É muito fácil. Porque aí quando a gente perde, eu tive essa experiência e não foi nada legal. É porque a infância a gente não lembra tanto, né? Eu tive uma infância que foi... Eu não passei fome, não, graças a Deus. Mas eu tive uma infância que foi bem dura, assim, de carne. Dificilmente a gente comia uma carne, assim, né? E depois eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu já comecei a conquistar minhas paradas muito cedo. Eu não aprendi a viver com precariedade. Precariedade em si, né? Enfim. Mas, vamos lá. Aí você entrou pra igreja, começou já a exercer, indiretamente ele já começou a exercer o teu papel de evangelista, que é o papel que você segue hoje, inclusive. Foi nesse meio tempo que você conheceu sua esposa? Começou a exercer, mas assim, ali na prática, porque aí você tem uma ordenação e tudo mais. Não, a ordenação a gente vai chegar depois. Sim. Porque na nova vida, atravessando a gente, tá falando. Não, que a gente tem tempo ainda, né, pra... Atravessando. Pra pular. Não, mas é show, pô, é show de bola. Cara, na nova vida, em si, eu tenho eu vivi muito período na minha... Como é que eu vou te explicar? Na nova vida, eu vivi situações muito de amizade, muito de, sabe... De comunhão entre os irmãos, muita amizade que eu tive ali, assim, alguns amigos que eu fiz, experiências de rua que eu vivi, sabe, de evangelismo de rua, com mendigos, assim, com pessoas de rua. Então, muita coisa que hoje eu olho e vejo e sei o porquê de muitas coisas. Sim. O porquê de, né? A nova vida me mostrou, nesse período que eu vivi lá, me deu essa experiência, mas ministerialmente eu não tinha uma experiência. Eu só tive essa experiência ministerialmente. Você não teve estudo teórico, você já foi direto pro prático. Isso, foi direto pro prático. Entendi. E ali, como lá é uma igreja, né, tem o bispo, né, o pastor, né, Francisco, é um cara que ele focado na palavra, assim como o pastor Osmar, um cara né, focado na palavra, eles estudaram para que a gente pudesse ter um bom entendimento da palavra, assim como o nosso pastor Osmar, né, um cara que sempre quando ele tem a oportunidade centrado, lá, ele dá, né, a gente tá até sentindo falta da escola dominical, você vai ter uma oportunidade de sentar com ele, que é um cara que, quando ensina, ele ensina mesmo para você aprender. Se não aprender, a gente... Do batismo a gente passou por esse ensinamento aí. Então, assim, são pessoas que Deus colocou para estar ensinando. Eu já sou um cara que eu até tenho mais... Eu sou mais resgatador do que um próprio professor, assim. Então, eu admiro essas pessoas, assim, né? Como o pastor Osmar, como o bispo Francisco. Os caras que Deus colocou para estar ensinando a palavra. E colocou outras pessoas para estar somando, como eu, que é um resgatador, né? Um cara que vai em locais talvez que muitos não vão, ou não tenham talvez o chamado. Então esse é o chamado que Deus me deu, para estar em locais que talvez alguns não querem ou não têm esse chamado. Mas assim, a nova vida me ensinou esse sentido de estar fazendo a obra, mas ministerialmente não, assim, eu não tive uma experiência ministerial ali. Eu tive uma experiência ministerial quando eu caí, né? Teve um período meu que eu tive uma queda, não conseguia mais ir para a igreja. Cara novo, né? Vida seguindo, quer o mundo, essas coisas toda, mulher. Isso aí é interessante você falar aqui. Na verdade, a pergunta que eu fiz anteriormente foi: você conheceu a tua esposa nessa caminhada, enquanto você estava entrando na igreja? Porque eu sei, assim, que vocês casaram mais cedo, né? Foi. Mas você conheceu a tua esposa. Conta um pouquinho, assim, do início do teu relacionamento, né? Conta então, um pouquinho pra gente conheceu aí. o seguinte. Como a gente se conheceu? Assim, eu já tava me desviado da nova vida, já não tava indo pra igreja mais, não tava com os compromissos de evangelismo. É isso que eu queria saber. Tava no mundo, né? Pô, novo, quer dizer, né? O mundo te perturba, né? Tal, o mundo te perturba, aí você acaba se olhando pro mundo e achando legal. E novo, né? Aquela coisa de se negar-se, né? E assim, até bom para os jovens que estiver vendo, jovens da igreja, ou né, que estiver assistindo esse podcast. Como eu jogava bola e estava inteirado no meio de pessoas do mundo e pessoas da igreja, o mundo ele começa a te seduzir de que forma? Às vezes você está num time de futebol, você viaja, às vezes você está jogando uma bola ali, e pensa, pô, o cara é mó bobão, pô. Aí, fulano, aí, Digão, aí, pô, o cara não sai com ninguém, não pega ninguém, aquilo ali. Não é que você não sai com ninguém, você não pega ninguém, você não quer, não. É porque você tem um compromisso com Deus. Sim. E aquilo, de certa forma, vai te minando, mano. Vai te minando, de certa forma, tu fala assim,
Pô, é mesmo, né, Cara, mano? Eu não pego sou ninguém, BV, né? mané, cara. Poxa, não pego ninguém, né, mano? Poxa, então aquilo vai entrando na tua vida. E assim, você acaba se. O mundo vai te levando, igual assim, você, quem estiver assistindo agora, jovem, você que tá, né, tendo uma vida ministerial, você tá começando agora a caminhar, o mundo vai te oferecer isso. Você vai estar no tanto de amizade, e fulana não sai com ninguém, pô, eu já beijei ontem, fulano, Bertano, Ciclano, ou já peguei. Então vai te seduzindo de alguma forma, que na verdade você até sente falta, tipo assim, poxa, eu quero uma namorada, eu quero... Então isso é assim, você tá falando com você. Pô, realmente, eu não tenho ninguém, mas eu tô buscando em Deus. Mas eu tô buscando, tá demorando muito. Caminho Tá demorado. demorando muito. Aí você acaba se precipitando, foi onde que eu me precipitei, tipo assim, caí, vi o mundo, né? Aí você acaba um abismo puxando o outro, a palavra de Deus diz que um abismo vai puxando o outro, quando você se deixa levar, né, pelos prazeres do mundo, um abismo vai puxando o outro. Aí quando tu culto de domingo, de manhã ou à noite, tu fala, eu vou sair pra tomar cerveja com o pessoal ou eu vou ir pra igreja? Outro Geral dia eu vou- saindo, geral indo pra boate, isso geral indo aí, pro isso barzinho aí. e você indo pra Aí tu, igreja, aí tu outro fica, dia eu né? vou pra igreja, o pastor sabe, pô, o pastor nem liga pra mim, eu vou... Nem vai sentir minha nem falta. se mas vai ter um montão de gente na igreja lá, cara. Então, assim, tu acaba tu acaba se anulando, aí você vai deixando Deus para segundo plano. Então, quando eu me desviei na nova vida e comecei a curtir, viver e tal, aí você começa a curtir, ver as casas de show, na época via show, né, rolando, pagode do Belo quarta-feira, tu pegava uma moto, eu e um doido que eu conheci na época, o Coelho. Poxa, aí Deus vai botando as pessoas no teu caminho. Vai. Assim, ó, vai botando esse aqui, aí vai botando só soldados bons, que vai te levar só pra onde tem coisa boa, aí tu vai nisso, igual a passagem do filho pródigo. Tu só vai se embreando por caminhos aonde você não consegue mais voltar caminhando. Você consegue voltar totalmente destruído. É. Então ali, Deus, assim, o diabo foi colocando pessoas ali, eu fui, sabe, conhecendo lugares que eu nunca tinha ido, que nesse período foi o período com a qual a gente não passou a morar mais na Grota. Isso foi entre 2000 e 2001, a gente saiu da Grota e foi morar em Del Castilho. Ali em Del Castilho eu conheci situações que eu nunca tinha conhecido, cara. Tipo assim, vivi situações que eu nunca tinha vivido. Então, o diabo foi me dando só coisa boa. Que tipo de situação? Fala aí. Que tipo de situação? Bebida. Não, até que eu não bebia muito, não. Mas, assim, situações às vezes pode ficar alegre, tu acompanhava os outros. Tipo assim, bebia cerveja. Eu nunca gostei de cerveja na época. Mas eu bebia porque eu só tava bebendo. Nossa, amargou, você dava um goladão, eu... que legal. Tipo assim, mas... Essa forma que tu fala é muito engraçada. tu vai acompanhando os outros ali, sabe? Eu mesmo nem gostava, mas eu ia acompanhando. Quer dizer, onde as coisas boas tá ali, eu vou ficar também, não vou sair daqui, né? Então eu saí da Grota, fui pra Del Castilho, ali perto do Nova América, e ali eu me embreei em situações que eu nunca tinha vivido, cara. Sabe? Aventuras que eu nunca pensei em viver. Eu fui vivendo, o diabo foi colocando um abismo, ele foi realmente fazendo aquilo que... É uma bandeja, né? Uma Ele vai bandeja passando com foi a dando, bandeja. aí nova vida o quê? Vou voltar nada, e aquela coisa toda. Nesse período que eu vivia ali em Del Castilho, aí a gente se mudamos dali, viemos pra Olaria, né? A rua Antônio Rego ali, minha mãe alugou uma casa e vim morar aqui. Aí nesse período, aí vai chegar nessa pergunta que você fez, eu vim morar ali, na época eu tinha uma motinha, uma bizinha, né? E tal, que não era nem minha, era de uma colega que deixava comigo e tal. Aí alguém, entendeu? Alguém me viu ali, andando de moto, alguém. Aí falou pro meu sobrinho assim, meu saudoso sobrinho, falou assim, hein, ô Douglas, fala pro teu tio, que tem uma amiga querendo bem sair com ele. Aí eu, é mesmo, Douglas? Ela falou que uma amiga dela... Ah, tá. Ô, Douglas, pô, é ela, mano. Pode falar pra ela, é ela. O Douglas foi lá, falou com ela... Isso aí é mesmo. Falei, eu não falei pra tu, mano. Então, assim, aí a gente se conheceu assim. Mas, assim, eu tava bem loucão ainda no mundo. Pegava a moto, talvez saía por aí, sabe? E nessa época também eu trabalhava, na época, na época era governo Garotinho, né? Então eu fazia parte dali do governo Garotinho na época, era um projeto do governo, né? Então eu andava com o crachá do governo. Tipo, É mesmo? Dava carteirada? Dava carteirada, eu trabalho pra Clarissa Garotinho. Mas era um projeto que o governador tinha, chamado Jovem Trabalhador Social. Assim, era poucos jovens que tinha, era jovens políticos na época. Caramba. Então eu andava com aquele crachazinho assim, que não valia de nada, mas eu, eu trabalho no governo do estado. Ameaçava e tudo. Mais que nada. Aí... né, andava assim, mas a gente se conheceu.
Nesse período fomos, né, saindo, aí eu conheci, aí foi o dia que eu chamei ela. Chega aí, menino. Chega aí. O Douglas falou da tua colega, né? Ela, Da tua colega. minha colega. Eu falei, para de cor, rapaz, tu mesmo, não é tu mesmo? Ela, eu falei. Aí já agarrei, já beijei, aí já foi, né? E aí foi, né? Aí foi, aí toma aí já 19 anos, né? 19 anos, caramba. Entendeu? Mas ela já era da igreja, não? Não, aí a gente tava, né, desviado, eu desviado, ela também. Mas ela caminhava também, ela ia com a mãe dela e tal, e eu também. Entendi. E os dois tava estavam desviados. É. Aí a gente foi, aí se unimos, né? Aí dentro dessa união nossa, aconteceu diversas coisas, né? A gente ficamos um tempo juntos, aí tivemos o Yuri, né? O Yuri nasceu, aí tivemos o Yuri. Nesse período que aconteceu, com o Yuri nasceu, aí que ficou um período mais difícil que a gente conviveu junto, né? Que foi o período onde eu mais fui usado pelo inimigo, assim, dentro do meu casamento, na minha vida, né? Aí foi esse período que eu me desviei, que nós estávamos desviados, principalmente eu. Então foi o período onde que eu tive um encontro com Deus, né? Esse período que eu tive encontro com Deus. Por quê? Talvez se você estiver assistindo, né, esse podcast, se você estiver passando períodos difíceis, talvez com sua esposa, com seu esposo, né? Existe um segredo que talvez você tá na tua cara e você nunca viu, mas você vai ver agora. Nesse período, quando eu tava, né, a gente estava desviado, o Yuri estava nascendo, eu rodava no mototáxi, né? Então, assim, como eu quase ficava o tempo todo na rua, quase não via em casa, às vezes eu chegava em casa, a gente brigava muito, a gente, né? A maioria das vezes a gente estava brigando, a gente se agredíamos, a gente passava muito esse tipo de luta. Então, o que aconteceu? Como ela passava muito esse tipo de luta, eu lembro que ela começou a ir numa igreja, numa Assembleia de Deus da Nova Brasília. O nome dessa igreja é Arrebatando os do Fogo, a qual Deus, né, me ajudou muito ali. Eu queria até mandar um abraço para os membros de lá, os pastores, né? E ali ela começou a caminhar nessa igreja. Sozinha? Sozinha. Vou lá, Rodrigo, me leva lá, eu deixava lá de moto e saía. Mas ela sempre me contava a história que acontecia lá. Pô, tem um pastor lá chamado Pastor Alex, homem usado por Deus e tal, vamos lá. Eu, tá, já, mas não vou nada. Tipo assim, não vou nada, mas tá, eu vou lá. Mas tipo assim, largava ela lá no culto e vinha, né, amor? Largava ela lá e vinha. Ficava no mototáxi ali, quando ela vai me buscar, não. Aí ela buscava ela, mas não tinha nenhum tipo de compromisso. Aí o que aconteceu? Ela foi e fez um... Assim, como ela se inteirou muito com os irmãos de lá, ela foi e fez um culto no lar, lá em casa. Quando ela fez esse culto no lar, eu lembro que até hoje foi usado um irmão chamado Marcelo, né? O Marcelo, hoje em dia, né, se ele estiver assistindo, Marcelo, usado por Deus, ele falou assim, acabou o culto ali, aí talvez ele, né, fez uma oração, né? Só que a oração que ele fez por mim, ele falou assim, pô, vamos aqui orar pela família, eu vou orar por você, mano. Ele falou assim, ó, a partir de hoje, lembra até hoje as palavras que ele disse pra mim, ele falou assim, ó, a partir de hoje, Deus falou pra você que chega tudo que você tá fazendo, chega tudo, ó, a partir de hoje, acabou. Porque Deus quer te levantar, quer fazer uma obra contigo, tem lugares pra você ir, pessoas pra você ajudar. Mas sendo que eu ouvi aquela profecia ali, eu falei assim, pô, obrigado, irmão, que nada, obrigado. A mente falando, meu Deus, é mais que nada, vou parar nada. Tua mente fala isso, porque você acha que muitas das vezes quando Deus usa alguém, ou na palavra, ou quando Deus usa alguém, na hora que quando você conhece o evangelho, você, que nada, pô. Isso aí Deus não vai fazer nada, isso aí é conversa. O que aconteceu? Nessa mesma semana que passou essa situação, na outra semana, né? Aí eu falei, poxa, Deus falou comigo. Mas lá no meu subconsciente, do meu âmago, que nada, mané. Vou curtir. Deus tá arrependido, né? Sabe? Você fica naquela, porque aí... Então, o que aconteceu ali? Nós tivemos uma discussão, né? Nesse dia a gente estava tranquilo, não foi? Nós tivemos uma discussão e eu saí de casa completamente transtornado, meu irmão. Vou fazer uma besteira agora, tô tranquilão, meu irmão. Não, isso passou uma semana depois que eu... tá. Ele me deu essa palavra, né, de Deus, e passou uma semana depois, a gente discutiu. Aí eu pensando assim, eu tô tranquilão, meu irmão, quer ficar de história comigo? Quer ficar de história? Vou sair daqui. Peguei a moto, saí. Sentei lá no mototáxi, transtornado, boladão. E tu quer ficar de história comigo? Fiquei transtornado, cara. Transtornado. Peguei a moto assim, vou voltar, vou fazer uma besteira. Essas eram as minhas palavras, vou fazer uma besteira. Tô tranquilo, não quer ficar de história e tal. Aí saí. Eu lembro até hoje como é que foi. A menina pediu uma moto lá do outro lado. A menina assim pediu, aí tocou a campainha, eu peguei ela de moto ali.
Lembra até já. Pô, me leva em Bom Sucesso. Foi, levei ela em Bom Sucesso. Eu só lembro de que eu cheguei, deixei essa menina na estação de Bom Sucesso e voltei já mal intencionado. Tipo assim, vou fazer alguma coisa. Tipo assim, vou fazer alguma coisa pra atingir ela. E voltando, quando eu voltei, eu lembro até hoje, tem quando você volta da estação de Bom Sucesso, aquelas casas assim, você voltando na direção de Ramos, aquelas casas assim que você olha assim, eu vinha olhando, olha aquelas casas assim, ó. Depois daquele eu não lembro de mais nada. Que isso? Eu só lembro de eu acordar, eu tô dentro da ambulância assim, aí tá um colega meu que rodava lá, o Anderson, que ele rodava na época, né? Irmão do Rodrigo, que o Rodrigo também hoje é meu amigo. Eu lembro assim, o negão dentro da ambulância comigo, eu, qual foi, negão? Aí ele, qual é, negão? Tu bateu? Eu falei, bateu o quê, negão? Qual foi, negão? Tipo assim, eu, aqui, isso aqui, esse corte aqui tava aberto. Ah, agora eu tô vendo. Essa cicatriz aqui foi um Deus. ferro que eu botei, o capacete, conforme eu bati, que a dinâmica do acidente foi a seguinte, eu tava vindo, dizem que eu tava vindo, a Kombi tava vindo na outra mão, né? Eu numa mão voltando, essa Kombi fez assim, ela foi desviada do buraco. Quando ela desviou do buraco foi onde eu Tu tava bati de transtornado, frente. nem prestou atenção. Não, eu não lembro de nada. Eu só sei que, meu irmão, eu sei que Deus permitiu que eu entrasse na frente daquela Kombi ali, pum, bati na frente da Kombi. Só quebrei o osso da mão, a graça de Deus, Deus colocou no lugar de novo, cortei aqui. Cortou aqui. Só que o que aconteceu? Para que eu chegasse até naquele hospital ali. Meu pai, na época, né, meu saudoso pai, conseguiu rapidamente uma vaga para me estar operando essa mão, que eu sentia dores extremas. Quando chegou naquele hospital ali no Barata Ribeira, ali perto de... Copacabana? Não, Barata Ribeira aqui, esse Ah, hospital tá. Barata na Ribeira. Mangueira. Ah, tá. Aí eu sim, cheguei sim, naquele sim. hospital, Rodrigo, sentei e falei, meu Deus, mano, Deus falou comigo esses dias no culto, que ia me levantar, que eu, sabe, essa coisa toda, e fiquei naquela, pô, o diabo tem mais poder do que Deus, fiquei com essa paranoia dentro do hospital. Caraca. Peguei Peguei a Bíblia, lembra até o Jamere foi lá, deixou a Bíblia lá, e foi me deixar com o Yuri, e, sabe, deixou a Bíblia ali, eu fiquei lendo a Bíblia, falei, não tô entendendo isso. Não tô entendendo o que está acontecendo. Eu achei que o diabo me pegou de uma tal maneira, porque eu senti no coração de voltar a caminhar, eu achei que foi culpa do diabo. Não, o diabo tem mais poder do que Deus, cara, não é possível. Caramba, Ele né? me jogar assim, ele sabia que eu tava com o coração para voltar. Aí, poxa, né? Aí eu falei, o diabo tem mais poder. Eu falei, esse negócio de Deus, eu vou voltar. Fiquei com aquela paranoia, sabe? Ele fala como Porque- se fosse o próprio Deus me livre, né? Porque eu falei, o diabo tem mais poder, porque eu pensei assim, poxa, o irmão foi lá, fez uma oração, e eu senti vontade de caminhar, o diabo me fez isso, então, mano, eu vou ficar devagarinho, fingindo uma de que tô... Peguei a Bíblia para ler. Li lá em Provérbios capítulo 7, não me esqueço disso até hoje. Aquela passagem ali, ela remete ao seguinte, se vocês puderem até colocar aí. Essa passagem, ela remete, quando o sábio Salomão ele tá relatando essa passagem, ela relata o seguinte, tinha um homem, né? Tinha um homem e uma mulher. Essa mulher, ela diz na palavra que o seu esposo foi viajar. Seu esposo foi viajar. Então ela chama um jovem sem sabedoria nenhuma, e ela chama um jovem, ela fala assim, a palavra diz assim, ó, sacrifícios pacíficos hoje tenho contigo. Vem, deleita-te comigo. Ela chama. Ela chama o jovem, que o marido, ela diz que o marido foi viajar, que a casa dela tá vazia, que ela venha se deitar com esse jovem. E essa palavra diz que o jovem vai lá, se deita, tem todo aquele deleite ali, e no final, se vocês prestarem atenção depois, ela fala assim, isso aí é um espírito, muitos daqui já que foram mortos por ela. Tipo assim, ali Deus me colocou naquela situação dizendo assim, o diabo tem te enganado. E olha só, e eu não permiti que você morresse porque eu tenho obra na tua vida. Foi aonde Deus falou comigo. Eu que te botei aqui, não foi o diabo. Aí Deus falou comigo, não, eu que te coloquei aqui para que você viesse aqui e desse valor a tudo aquilo que eu estou fazendo contigo. Aí o outro dia foi que eu tive essa palavra assim, sabe, essa palavra entrou de uma tal maneira que nunca mais saiu do meu coração. Provérbios capítulo 7, nunca mais saiu. Se você estiver assistindo, talvez você estiver vivendo uma vida de aventura, medita nessa palavra aí que Deus vai falar contigo. Então, Rodrigo, no outro dia, até então, visita, Jamere chega com o Yuri pequeno, né? Tinha uns 2 anos, 3 anos, Yuri, né? Uns 2 anos, 3 anos. Yuri me visita ali, começa a brincar comigo, Jamere brincar. Cara, às vezes eu tinha mania de ficar o dia todo na rua e largava a Jamere assim em casa, não ligava muito, sabe? Deixava a Jamere em casa lá, às vezes quando eu queria, tipo, ir pro forró, o que eu fazia? Eu trancava a porta. Eu saía assim, hoje sorrateiramente. ri, né, mas... Não, eu saía sorrateiramente assim na madrugada. Aí eu cheirava a chave assim, ó.
tipo assim, sim, ele tirava a chave assim, pegava a moto e metia o pé. Aí ficava eu, meu primo, ela rapaziada. trancada em casa. Tinha um Meu forró lá Deus na grota do lá céu. do cunhado do meu primo na época. Ih, meti o pé, ficava lá no forró do meu primo até de manhã. Assim, ih, tá quase na hora dela acordar, mas vou descer. Mas ela sabia, mas assim, né? Uhum. Ia suportando aquilo tudo na fé. Aí, o que aconteceu? Eu, né, tive esse período, né, e tal, de forró e tal. Jamere foi me visitar com o Yuri. Cara, você não tem noção. Quando Jamere ficou ali comigo ali, quando eu me dei conta de que o Yuri não ia ficar ali, e Jamere também não ia ficar ali, que eu ia ficar ali sozinho, que eu, muitas das vezes, negligenciava essa presença deles em casa, cara, aquilo acabou comigo. Aí onde Caramba. Deus foi tratando comigo, Deus trata comigo muito rápido. É papum, ele fala e eu, sabe, às vezes dou uma relutada, ele vem. Foi mais ou menos assim. Ele falou assim, aí. Eu lembro que até hoje eu parei na sacada do Barata Ribeira, era a segunda sacada, embaixo era onde ficava a enfermeira das mulheres, em cima era do homem. Eu parei e fiquei olhando eles indo embora assim, o Yuri. Cara, eu entrei numa vibe de chorar, sabe? Até hoje tá me dando até, sabe? Cara, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu larguei esse cara sozinho lá com a Jamere e fiquei na rua. Hoje eu quero ficar com esse cara e não tô conseguindo. Eu quero, mas ele não pode estar aqui. E eu quero ir embora, mas eu também não posso, porque eu tenho a cirurgia na mão. E eu chamei o médico era conhecido do meu pai, né? Que meu pai sempre trabalhou na área da saúde, meu pai era motorista da ambulância, assim, da federal, né? Ele estava em vários hospitais. Eu chamei o médico, doutor, chega aí. Pô, doutor, deixa eu ir embora, cara. Na moral, eu não vou comer nada remoso. Eu não vou fazer nada, eu só quero ir embora. Ó, doutor, não, cara, se tu for embora, tu vai perder a vaga. E tinham pessoas ali naquele período ali que era 3 meses sem cirurgia. Gente que veio da Baixada Fluminense. E eu consegui entrar ali pela uma janela, que eu sabia que... Ele falou, se tu for embora, mano, vai ficar com essa mão aí doendo. Aí eu... Pô, cara, por favor, doutor, na moral. Pô, qual é, doutor? Vem, eu saio sorrateiramente e venho. Qual é, doutor? Ele, não, Rodrigo, vai ter que ficar aí. E tentando, todo dia eu chamava ele no canto. Doutor. E ele, não, cara. Pô, tu é chato pra caramba. Ele, não, cara, tu tem que ficar aí. Passou-se aquela semana ali. Toda vez que o Yuri vinha, ele acabava comigo, porque eu queria que eles ficassem ali, Jamere e Yuri. E eles não podiam ficar. Eu queria... Então ali, olha só como é que interessante. Talvez se Léo estiver vendo, o pastor Léo estiver vendo, até engraçado. Porque no meu dia de ir embora, que eu tive a alta, que eu operei, quem tava lá? Tava esse pastor Léo, na época ele não era pastor, mas tava o pastor Léo e o Marcelo. Eles me tiraram dali, né, me deixaram em casa e dali eu comecei... na verdade, eu fui para essa igreja da Nova Vida, a igreja da Brasília, né? Assembleia de Deus Arrebatando do Fogo, entrei lá. E dali é onde começou essa minha jornada ministerial ali. Né, o pastor Alex, na época, o Léo e os demais irmãos ali. Ali começa essa passagem, né, essa questão já ministerial com o pessoal dali. Caramba. Mas assim, Deus tratou comigo nessa semana. Ali nessa semana eu consegui dar valor à minha família ali nessa. E Deus tratou comigo rápido, assim. E é rápido. Eu ia perguntar se a partir desse momento que você teve esse estalo, vendo teu filho pequenininho com a mulher, se a partir daí ficou tudo bem. Na parte da família, né? Ministério você continua contando, mas ali em casa ficou tudo ok. Ali ficou tranquilo, eu tomei já vergonha, falei, não, agora eu tenho que cuidar da minha família, da minha esposa, entendeu? Aí, aonde começou a nossa trajetória de caminhada. Aí onde a gente voltou a caminhar, assim, se reerguemos ali nessa igreja ali na Nova Brasília, entendeu? Você falando isso aí, eu tava pensando esses dias, até postei nas minhas redes particulares, né? Que o meu filho tem 8 anos, né? E aí, esses dias... Então, agora eu tô me sentindo mais felizardo ainda. Porque Deus lembrou de mim antes de esperar passar o tempo. Porque poderia ter passado anos. Poderia. E eu ver meu filho... Eu tive um vislumbre. Um dia eu vou contar essa história completa. Vou só resumir. Eu tava entrando no banho. Foi um passo que eu dei. Mas parece que a história teve horas. Porque eu vi o meu filho com uns 18 anos tendo mais lembranças de mim. Eu vi o meu filho de um outro ângulo. Sei. Como se eu tivesse outro plano, tá? E eu via ele tendo mais lembranças de mim. Quer dizer, agora você falou do seu filho, eu fiquei, caramba, Deus é maravilhoso demais. Eu nunca tive dúvida, né? Mas Deus que ele me permitiu ver isso agora, enquanto ele tem 8 aninhos. Porque daqui a 10 anos, eu não sei. Se eu tivesse essa visão só com 18 anos, eu não sei. Então, misericórdia pura, né, cara? Foi, cara. Ali ele tratou comigo nessa semana. Também ali... Assim, meu coração mudou, minha mente mudou. Quando eu saí dali, já fui direto para essa igreja, direto. Tanto que até o pastor, que hoje ele é pastor, né?
eles me deram uma carona para casa e dali eu já fiquei caminhando com eles, a gente já foi junto. Aí Deus começou a trabalhar comigo, me levantar, me erguer. Graças a Deus eu agradeço aos irmãos lá, o pastor Alex na época, o pastor Léo. Eles foram trabalhando ali, me dando oportunidades de estar exercendo uma função ali. Ali eu fui dirigente de culto de consagração, me deram essa oportunidade. Ali eu levantei um grupo de evangelismo de rua, de sopão, onde muitas irmãs ali me acompanhavam. Tem até no Facebook algumas fotos do pessoal de lá da época, entendeu? Aí eu consegui montar um grupo para mais de... Acho que tinha mais de 40 pessoas nesse grupo de madrugada, de outras igrejas. Cara, foi uma experiência muito grande. Ali onde Deus começou a me usar nessa questão de evangelismo mais de rua ainda, pela experiência que eu já tinha na Nova Vida. Aí Deus me levou nessa questão dos viciados de crack, nessas questões de evangelismo mais de rua intenso. Então ali é onde Deus começou a me levantar nessa questão evangelística de rua. E essa questão evangelística de rua, você sempre sentiu no seu coração? Ou você sempre, tipo assim, não, eu vou ser isso? Ou você sentiu que Deus foi colocando no seu coração e você simplesmente foi fluindo e foi... Hoje eu vejo, com a experiência que eu tenho, assim, eu agradeço a Deus pela experiência que eu vivi dentro de uma comunidade. E o fato de eu saber abrir mão de tudo. Ali eu poderia ter tudo, pô. Desde droga até dinheiro, desde arma, até tudo. Você tem tudo dentro de uma comunidade que você quiser. Tanto coisa boa como ruim. Sim. É só você procurar. Tudo que tem de bom ali tem. Mas também tudo que tem de ruim também tem também. É só você procurar. Entendi. Então, assim, então a linguagem da rua, ela é diferente da linguagem ministerial dentro de uma igreja. Ela é diferente. Muitas das vezes eu uso como o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo fala que ele se fez dos sábios para os sábios. Ele, assim, eu tenho um pouco essa estratégia. Se eu estiver numa situação onde tem pessoas que são doutores, eu consigo me impor. Não é culpado, não é assim. Mudar de linguagem. Mudar de linguagem. Qual é, meu irmão? Não, não, mas então, tem senhor, que ter. Boa noite, boa tarde, senhora. Mas tem que ter, né? Tu tem que saber chegar no lugar. Então, tipo assim, eu não vou chegar dentro de uma comunidade. Você pode me dar um quilo de... Entendeu? Os outros vão rir da tua cara. Ainda mais a rapaziada de um convívio vai rir. Tipo assim, o moleque é todo... Então, assim... Os caras diferentes, os outros vão dizer, pô, esse moleque fala tudo explicadinho. Fala igual a gente. Assim, tem hora que às vezes eu me extrapolo nisso. Mas, cara, é a linguagem, de repente. Você ganha, você consegue entrar num ambiente que você tem a Cristo, porque você olha o próprio Cristo, falando de cristologia, você vê que Jesus andava com pessoas que não prestavam. Isso, a gente trazendo para o nosso lado vivido, a gente tem que olhar, imagina um Jesus sentado na roda de um montão de gente que não presta. Mas Jesus e o Espírito Santo estava com ele. Jesus está com a gente e o Espírito Santo está com a gente. É a mesma coisa. Aleluia, sim. Então, assim, quando a gente senta na roda de uma rapaziada, muitos crentes às vezes nem sentam. Vamos supor que você sente. Mas quando você se torna diferente daquilo tudo aleatório, ao ponto de estar todo mundo tomando cerveja, tá tomando teu Guaraná, cara, é maneiro, porque depois, no culto de domingo, não vai ter hipocrisia não, cara. Você vai poder chamar ele vai. Porque você não é um cara, tipo assim, poxa, não gosto de falar, pô, fulano é um crente chato, mano. Ele só fica... Você sabe, você aprendeu na prática da vida como você lidar com a vida. Porque assim, a palavra de Deus já diz, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então assim, Deus vai te usar numa coisa que você já se ambienta para poder você trazer a tua árvore dar frutos. Sim. Entendeu? Porque assim, eu penso nessa forma, tipo assim, meus amigos, né? Alguns que eu tenho chamado até por casados, eu sento, família, esposas, eles me ouvem. Tipo assim, gente, e não é mágica. E você também, assim, parece que às vezes você é um pouco taxativo, não. As pessoas olham de certa forma. E, assim, o testemunho, na verdade, que você vive, não é uma coisa mentirosa. A pessoa está vendo você viver aquilo ali. E não adianta você falar assim, eu posso te dar R$100 para tu ir lá no culto comigo? Poxa... Eu aceito, mas eu já vou mesmo. Eu já vou mesmo, pô. Pô, entendeu? Então, assim, a pessoa tá indo porque ela tá vendo o que você tá vivendo. Então, assim, tá vendo o teu casamento, sabe? A pessoa fala assim, não, vou fazer o Casados para Sempre, porque eu tô vendo o casamento deles. Talvez até a imagem não pareça, tipo assim, igual eu tenho a imagem do cara... Talvez a gente não tem que parecer, a gente tem que ser. Isso aí. Parecer é uma coisa, ser é outra. Tipo assim, parecer crente é uma coisa, ser crente é completamente diferente. Então, quando a gente fala dessa linguagem de rua, eu me identifico com a rua.
Eu consigo chegar em qualquer lugar. Até se o cara... Pô, assim, tu for... vai. Mesmo, pô, Deus te abençoe. Eu não vou ir triste, porque eu já fui forjado nisso. Diferente que você também, Deus não vai levar qualquer um pra rua. Sim, com certeza. Porque às vezes a pessoa pode escutar uma palavra ali e ver assim, meu irmão, o evangelho é isso, esse tipo de coisa. Porque às vezes até na tua esquina, se a gente descer aqui agora dar um panfleto, alguém pode xingar a gente. Sim, sim, a gente vai chegar. Vai chegar aí. Tem que ter essa... obrigado, irmão. Tu me... Deus te abençoe, que legal. Tipo assim... Caju, normal, pô. É normal tu ter esse sentimento pro mundo. O mundo vai te... Você tem que esperar que o mundo seja hostil. Na verdade, a gente espera que o mundo nos ataque. Esse é o principal foco, né? É, isso aí. Porque a gente espera que o mundo vai nos abraçar. Paz, Senhor. E o mundo não. Ele vai bater forte. Então, é um cenário que é muito difícil. Eu sempre... Eu vejo o evangelho como, assim, a igreja de Cristo como um time. Sempre joguei bola na minha vida, eu vejo como um time. Então, quando se monta um time, você tem que estar assim, ó, eu tô jogando no meio campo, mas eu confio no meu zagueiro. Com certeza. Eu tô jogando no meio campo, mas eu confio no meu lateral. Tô jogando no ataque, então eu vou fazer gol, porque meu time tá precisando que eu faça gol. Então, assim, quando você tá jogando um time e, de repente, eu peço uma bola pro Rodrigo, o Rodrigo não toca para mim porque ele não quer, então o time começa a se desfazer. Então, o time tá mais para perder do que para ganhar. Então, agora, pra torcida, adversária não, a gente não tem que esperar aplauso. Então, a gente vai lá sabendo quem vai ser hostilizado. Então, eu penso no mundo. O mundo vai hostilizar. Então, quando a gente tem uma igreja ou um time montado, que a gente consiga confiar, se não, o meu zagueiro não vai deixar passar. O meu lateral não vai deixar passar. Tipo assim, o meu atacante vai fazer gol e a gente é um time. Então, assim, cara, você tem a certeza que você vai ganhar, porque você está vivendo uma verdade ali, uma comunhão. Então, assim, o mundo é como se fosse a torcida adversária, cara. É certo deles falar, é certo deles criticar. Sim. Mas quando a gente está forjado ali numa igreja montada, tipo assim, a gente se abraça, se beija, conta problemas, sabe? A pessoa te entende o teu problema, a tua dificuldade, né? E você chega talvez no teu ministério, como o nosso é, uma igreja que abraça, que ama, né? Nossos pastores conversam, sabe? Eles, se estiver de cobrar, eles vão cobrar, eles também cobram, mas também na questão do amor, que eles, né, sempre são... Com certeza. Assim, o nosso ministério é um ministério muito amoroso, que fala, que abraça. Então a gente fica muito feliz, também. A gente fica muito fortalecido com isso. Então, assim, eu agradeço a Deus pelo ministério que hoje eu faço parte. Legal, legal. É isso, então vamos para parte 2. Pessoal do Spotify que veio do Spotify para o YouTube. O pessoal que está ouvindo pelo Spotify, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos seus ouvidos. Espero que isso esteja ajudando você de alguma forma, né? Vamos lá, eu queria te perguntar sobre preconceito no evangelismo. Aqui você até eu falei, vamos chegar lá. Porque você vai para a rua e você tem que ter essa questão da linguagem, porque se o cara tá passando de terno, a gente acaba julgando o livro pela capa. Se o cara tá passando de terno, você tem que, de repente, ter uma linguagem um pouco mais formal, vamos dizer assim. Agora, se o cara tá passando de chinelo ou descalço, tu vê que o cara tá mais suado, mais sujo, tu vai com uma linguagem menos formal. Acredito que seja assim, né? Tu tem que avaliar a pessoa primeiro com o visual. Tu enfrenta ou enfrentou muito preconceito? Essa questão de xingar, de você oferecer um panfleto à pessoa... Já passei situações terríveis, cara, assim, algumas eu consegui relevar, mas tem episódios que já correram de faca, um rapaz correu de faca, A gente fez um evangelismo há muito tempo atrás, lá no centro da cidade, e nesse período, eu lembro até hoje, por detalhes, eu encontrei um rapaz assim, o rapaz estava com camisa branca e tal, parado assim, no centro da cidade, eu fui conversar com ele. Falei, irmão, boa noite e tal. Poxa, a gente tava oferecendo uma quentinha aqui, tu aceita? Ele, pô, aceita, me dá aí. Aí sentei e comecei, poxa, a gente somos, se eu não me engano, não me lembro se era da Nova Vida que eu fui, cara, ou se eu for uma ou outra, eu não lembro. Só sei que eu lembro muito desse rapaz. Poxa, vem aqui falar de Cristo, do amor de Cristo, você conhece ele? Poxa, eu conheço. Aí comecei a conversar a falar, ele, E nisso eu tô falando de Deus, ele falou assim, meu irmão, você já acabou de falar? Falei, já. Aí pensei que ele ia falar assim, alguma coisa assim, né? Você já acabou de falar, você já... Pô, meu irmão, olha só. Poxa, eu tava em casa, trabalhava no bingo. Pô, cheguei em casa, peguei minha mulher me traindo com a vizinha. Poxa, a vizinha era homossexual, peguei ela em casa me traindo. Poxa, o Lula acabou com os bingos. Poxa, eu não tô podendo mais trabalhar, sair de casa. Poxa, meu amigo, e você vem me falar de Deus. Meu irmão, sai daqui agora.
Rodrigo, eu tô assim, ó. Tipo assim, escutando ele, achando que ele é tipo assim, faz uma oração por mim, coitado de mim. Ele olhou até, um cara branco, meio Paraíba. Atravessou. Meu irmão, ele puxou a faca muito rápido, assim, não sei de onde que aquela faca tava, mano. Acho que o diabo deu pra ele, não sei quem deu. Ele puxou rápido assim, meu irmão, sai daqui agora. Eu fiz assim, eu fiquei gelado, tá, sai daqui agora, mas ele queria que eu saísse voada, calma aí, cara, ele sai daí, ele fez assim, ó, no chão. Tipo assim, ele deu, aí eu me esquivei assim e corri. Tipo, eu corri, mas eu achei que ele não ia correr, não sabe aquela meia corrida assim? Tipo assim, ele não vai vir, não. E ele veio correndo mesmo, aí os caras, o que foi, mano? O que foi, Gigão? O que foi? Eu falei, não, o cara quer me meter a faca. Aí ele, poxa. Aí eu escutei lá no fundo assim, falando assim, quer saber de Deus o quê? Tipo assim, no final lá, né? Aí ele voltou assentando o negócio, aí meu coração, tudum. Aí eu fiquei assim, aí eu comecei a ver, porque na verdade eu tava até sentado do lado dele assim. E ele mandou sair, mas eu ia sair tipo assim, tá, poxa, tá, que ele tá mais devagar, e a parada era rápido, e assim... Tu ia sair ficando Eu ia sair ficando assim, poxa, mas Jesus te ama, tipo assim, eu já, calma, mano, mas Jesus te ama, Deus vai... Sabe aquele que tu quer falar assim, poxa, Deus vai restaurar teu casamento, tipo assim, sabe, que nada, ele já vem metendo a faca, já, sabe, Meu Deus. E ele contou a história dele assim, porque a esposa dele chegou em casa, a esposa dele, poxa, ele ainda falou assim, eu trouxe ela novinha, cara, e assim, sabe, a voz nordestina, né? E eu não sabia que ele tava me dando atenção, mas ele tava com muito ódio. Porque talvez, não, ele talvez associou que Deus permitiu que ele acontecesse aquilo ali. Muita gente associa. Já teve situações. Assim, e a população de rua, na verdade, ela não é difícil de você lidar, né, cara? Assim, você tem que ter chamado, porque... É porque você não sabe de onde aquela pessoa tá vindo, com que a pessoa tá no coração, você não sabe. E a minha linguagem, na verdade, é uma linguagem que eu consigo entrar neles facilmente. Se eles não quiserem entrar, eu já sei também quando eles não querem. Então, assim, por eu ter essa experiência de rua, então eu consigo entrar facilmente, eu consigo achar uma forma, uma brecha. Então eu entro. Diferente de ficar aquela coisa metódica, de ficar... Eu já entro mesmo, olha só, isso e aí? Vai querer, não vai querer? Quer uma oração, não quer? Tu quer Deus, não quer Deus? Porque eles gostam assim, é imediatismo. Você, meu irmão, aí o cara já vai olhando a tua autoridade... Porque para tu trabalhar com pessoas de rua é complicado, porque muitos, assim, são ignorantes, eles fazem ignorância. Você já tem a experiência, você já sabe lidar. Então, eu agradeço a Deus por Deus ter me colocado desde novo nessa situação e tá exercendo a função nessa visão evangelística de rua, entendeu? Entendi. Legal. E vamos lá. Você vem desenvolvendo um trabalho muito bonito. Já vi você... indo no monte, já vi você levando o cara que está envolvido com droga, tá até o pescoço, não, até o pescoço não, até a cabeça, né? Envolvido com droga, você levar e a pessoa ficar, porque tem isso também, né? Você leva a pessoa, às vezes não fica muito tempo. É um trabalho muito legal. Eu queria saber onde teu coração diz que você vai estar daqui a 5 anos. Como que você vai estar nessa história aí? Eu acredito que daqui a 5 anos, como as coisas estão apertando um pouco, na questão responsabilidade com pessoas, tipo assim, eu acho que eu já não me vejo mais como um evangelista. Assim, para mim, evangelista é só um título que eu não consigo sustentar mais isso. A vida é feita de desafio. Sim. Entendeu? A vida é feita de desafio. Esse desafio de evangelista, para mim, já ultrapassei ele. Não tenho mais essa visão de evangelista. Entendi. Daqui a uns 5 anos, pela misericórdia de Deus, eu queria que Deus me colocasse numa responsabilidade com alguém ou pessoas. Entendi. Para me estar passando o que eu penso, passando o que Deus passa para mim, lutando por aquelas pessoas. Porque assim, a palavra de Deus diz que Davi teve o seu período a qual ele foi levantado, teve a promessa de ser rei, depois ele foi se levando até chegar ao trono. Passaram anos. Passaram anos. Então assim, eu acredito que Deus já me levou por esses caminhos todos, a qual ele agora já me leva para um caminho de estar tendo uma responsabilidade, tipo assim, tendo uma responsabilidade com pessoas. Então, assim, tá me forjando o meu caráter, forjando o meu homem, o meu ser humano, tá começando a matar o meu humano para que o espírito prevaleça sobre a carne. Não tá sendo fácil, tá sendo difícil. Então, daqui a 5 anos, eu queria, né, que pela misericórdia de Deus, eu estivesse tomando conta de um local, que Deus talvez me direcione, para que ali eu possa estar exercendo a função. Por que eu falo de Davi? Porque Davi teve um período a qual ele
ficava completamente esquecido, né? Aleatório de todos, né? Como Samuel foi na casa de Jessé, ele não estava ali. Ele não estava na casa ali. A família toda está reunida, ele estava na rua, praticamente, pastoreando. Então, assim, mas esse lance de pastorear é interessante, porque Davi, ele disputava a vida dele por uma ovelha. Tipo assim, você imagina agora, quando você vai num zoológico, você vê o tamanho de um leão, cara. Como aquele bicho ali... Às vezes um pitbull, cara. O pitbull não chega a ser... Cara, aquele bicho tem uma força gigantesca. Eu já tive um. Até pra tu segurar. Imagina ele vindo num contra-ataque. Agora, Davi, ele passou por situações que ninguém viu. Então, assim, situações que ele disputou a vida dele que ele poderia ter perdido a vida e ia ficar por isso mesmo. Assim, na lógica, né? Mas... Deus estava com ele ali naquele momento. Então, assim, hoje eu me vejo que passei por situações que muitas das vezes eu fazia muita loucura. Tipo assim, eu ia às vezes para evangelismo e botava um cara que eu nunca vi na minha vida para levar para o centro de recuperação 2 horas da manhã, 3 horas, e fiz isso por diversas vezes, a Mary sabe. Assim, tenho fotos e tal. E eu vivi esses momentos, assim, eu olho, me vejo muito nessa situação, porque tem situações que você vai ter que tirar a ovelha da boca do leão, cara. E sem ninguém ver. Sem ninguém te aplaudir. Ninguém nem vai saber. Você tem que tirar a ovelha da boca do urso. Você tem que ir lá tirar, cara. Eu achei maneiro esses dias, o que o pastor falou na última pregação, e eu guardei aquilo ali, eu achei aquilo ali, eu não sabia que existia isso. E às vezes a gente se coloca nisso. O pastor estava dizendo, a gente estava num domingo, e eu gravei aquilo ali. Ele estava dizendo que a pregação dele foi a seguinte, e eu presto muita atenção no que é falado ali. Ele falou que o Paulo também falou, Paulo bombeiro, Paulo baterista. Tá. Como eles são militar, um trocou linguagem com o outro, eu não sei o que foi. Ele falou que tem um local que se tem um tipo de treinamento mais específico. E o pastor falou que fez esse treinamento na pregação. Ele disse que quando se faz esse treinamento, se colocou uma mesa, né? Eu esqueci o nome agora. Uma mesa, ele falou, né? Colocou uma mesa lá, achei aquilo legal. Colocou a mesa e deixou, tipo assim, a mesa como, assim, um chamariz, né? Vocês estão tudo com fome, vocês já sofreram, já treinaram, sofreram. Só que eu achei interessante que o pastor falou que aquele oficial disse assim, ó, vocês querem comer? Eu quero que venha um aqui na frente, bota a cara para me dar um tapa na cara. Eu achei legal que o pastor disse que teve um que botou a cara e ele tomou um tapa talvez gigantesco. Eu pude, pelo meu olhar espiritual, ver aquele tapa ali. E muitas das vezes, a gente tem que ser esse cara para tomar esse tapa, mano. E eu olhei aquele e falei assim, poxa, por diversas vezes a gente toma esse tapa. Tipo assim, quando a gente se dedica para buscar um irmão para ir na igreja, se dedica para lutar por uma família, você tá colocando a tua cara ali, tipo assim, ó, eu vou pagar esse preço. Mas vocês vão tudo comer naquela mesa lá. Foi a linguagem que eu entendi aquele. Poxa, eu sei muito bem o que é isso. Tipo assim, você botar a cara, você sofrer, como o Davi sofreu ali, para que outras pessoas pudessem se deleitar. Tipo assim, quando você chama alguém para a igreja, você talvez assim, luta por uma alma, né? Tipo assim, resgata alguém de algum lugar, você tá botando tua cara ali, cara. Pra que aquela pessoa vivesse uma vida de deleite como você tá vivendo. Tipo assim, eu tô livre, cara, não sou preso. Então eu quero que esse cara sente nessa mesa ali, porque depois, tá doendo aqui, eu vou sentar lá. É o que eu vi nesse dia que o pastor contou isso. Poxa, eu tomei esse tapão, mas valeu, pô. Geral tá comendo por causa de mim. Que felicidade, mano. O herói, né? Não doeu desse jeito que talvez doeu. Pô, talvez até o sorriso dele falou assim, gostou do tapa? Pô, pastor, maneiro, gostei. Mas aí tá todo mundo sentado lá comendo. Não é que ele vai bater no peito e se orgulhar disso, não. Ele vai dizer assim, ó, paguei o preço por eles. Tipo assim, eu acho legal o que o pastor botou nesse. Eu acho que, remetendo essa questão de evangelismo, de rua ou o que seja, eu acho que o verdadeiro homem de Deus evangelista é quando você bota a cara para tomar esse tapa, mas que todos venham... Para todo mundo poder se deleitar do mesmo banquete que você tá. Muito bom, cara. Você tem alguma dica? Não sei se a palavra certa seria dica, mas você tem alguma coisa para dizer com relação a uma pessoa que de repente possa estar vendo agora esse episódio e pense assim, caramba, gostei, quero começar a evangelizar, mas por onde eu começo? O que eu faço? Então, assim, queria que você desse algumas dicas assim para a pessoa conseguir alcançar o evangelismo de rua, né? Que é o que a gente está falando aqui. Primeira dica que eu dou é que o mundo já te deu
O mundo já te deu uma dica, pô. A tua vida já te deu uma dica. Tipo assim, uma vez eu levei um rapaz no centro de recuperação, isso era madrugada, aí a gente conversando, trocando a ideia, ele falou assim, pô, e aí, Digão, tal, pô, tu nunca usou droga? Não, eu falei, pô, nunca, nenhum tipo de droga, nada, nem pó, nem maconha, nem nada disso. Ele, pô, mas aí tu não tem muito o que falar pra mim não, né? Eu falei, eu te trouxe aqui, te resgatei, mas, assim, de testemunho pra te dar de droga não tem, mas eu vou te falar de Deus aqui. Uhum. Então, todo mundo tem um testemunho pra dar. Sim. Assim, comece, se você estiver me ouvindo, se você não tá sabendo o que você vai fazer, primeiro, transforme aquilo que o diabo fez com você em bênção. Se você é um ex-usuário de droga, comece a resgatar as pessoas que usavam droga. Se você é uma pessoa que fazia prostituição, comece a resgatar as pessoas para que tenha uma família, uma vida abundante. Assim, o mundo mesmo te traz isso para que você mostre para o mundo que você foi resgatado disso e que você tem poder para tirar as pessoas também. Que é o que eu vejo, assim, se for um conselho para dar, lembre das pancadas que o diabo te dava. E peça a Deus para que você, através dessas pancadas, você consiga chegar em outras pessoas que estão vivendo a vida que você viveu, que aí você vai começar a exercer teu ministério. Porque tem pessoas que ficam meio aleatório, não sabem o que faz, né? Eu acho que o mais interessante é a pessoa olhar para o seu passado e ver o que ela pode agregar no futuro de alguém, entendeu? Entendi. Eu acho que é isso aí. Caramba, é verdade, é forte. Tem gente, por exemplo, eu já me vi cantando, eu já me vi no altar de alguma forma, eu já me vi fazendo isso aqui que eu tô fazendo, graças a Deus a gente conseguiu de pouquinho em pouquinho tá montando aqui, mas eu nunca me vi evangelizando na rua, de repente não é a minha praia ainda, entendeu? Mas eu tô com mente aberta e coração aberto pra Deus me mudar o dia que Ele quiser. Aí já o cara esse dia, um evento rolando na igreja, festa rolando, Deus bota um cara no caminho do cara, ele tá falando que... é verdade. Ele já botou no teu caminho. Mas tu viu ali? Eu não procurei nada. O cara entrou no caminho. Os universitários. Não, o cara... Já botou no caminho dele. Aí fomos lá, né? Mas ali, cara, assim, se fosse de um galardão ali, Deus colocou esse galardão na tua mão. Porque quando a gente foi falar com aquele casal ali, aquele pessoal ali, cara, Deus te colocou na tua mão. Então, são mistérios que Deus vai se revelando com você, cara. Entendeu? Não, o cara foi pedir comida. Tu soube da história? A gente falou depois? Ou não chegou a falar nada demais? O cara chegou ali e falou assim, queria, ter uma coisa pra eu comer e eu tô com fome. Aí eu fui lá correndo pra ver se eu pegava uma sopinha, né? Só que tinha acabado tudo. Aí eu falei, irmão, não tem nada pra você comer agora não, mas quando cantar o parabéns ali, eu pego um pedaço de bolo pra você. Aí ele, tá bom, eu tô ali na pracinha. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, irmão, eu não vou sozinho chegar lá e entregar o bolo. Somente, né? Eu vou entregar o bolo e vou entregar a palavra também. Aí chamei meu grande amigo aqui e falei, irmão, você tem que me ajudar nessa. E assim foi feito. Nós levamos o pedaço do bolo lá para eles, levei água também e a gente acabou ali orando. O Rodrigo teve um momento ali que eu falei, ou a gente vai voar, ou eles vão descer. O Rodrigo tem desse momento. É verdade, tem desse momento. A gente tá orando assim, daqui a pouco eu me sinto assim, eu falei, meu irmão, o que vai acontecer? O que tá acontecendo aqui nesse lugar? Tira o sandália que é Terra Santa. Que do nada... impactado quando a gente tava vindo embora e falou, o Rodrigo começou a oração, e começa a vir falando baixinho. Pra ganhar. Quando a pessoa relaxa o ombro, ele fala, sai! E aí eu falei, esse cara vai cair aqui, irmão. Eu fiquei cheio de medo ali do cara cair, eu falei, vai bater com a cabeça, cheio de troço de planta. Né? Mas era Deus que estava atuando ali, eu tô brincando. Foi benção. Eu gostei dessa experiência que a gente teve ali. Mas é o que eu tô te falando. Foi simples, né? Foi grandioso. Tem situações que você mesmo não tá vendo, mas Deus tá te usando, cara. Tá fazendo, assim, um mover. Porque, na verdade, ele coloca a gente nas situações que a gente nem espera. Tipo assim, olha quantas pessoas não tinha ali. Ele foi, tipo assim, diretamente... você verdade. E, assim, talvez palavras ali que você lançou ali pra ele ali, cara, vai ser semeado, um dia ele vai falar, poxa, porque na verdade a gente somos semeadores, né? A gente vai semeando, entendeu? Com certeza. Mas foi benção. Foi. Fazer a primeira missão contigo de montão. Tu viu? Pertinho daí. Né? Não, é aquele negócio, às vezes a gente fala de semear e, assim, existe uma questão muito interessante em semear, que eu não entendi até um certo tempo atrás.
Até tem um canalzinho chamando Semeando, acho que o nome é esse no Instagram. Muito interessante, depois que quiser pesquisar. Eu acho que é Semeando. E é sempre um casal, né? E aí eles falam um versículo e depois fazem um comentário. É muito rapidinho os vídeos deles. E a semente, muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, ela não tem o efeito que ela vai ter, né? Ela não tem o efeito na hora. Por isso que é semente. Você não planta e nasce imediatamente. Você planta e ela fica ali, e aí, ó. Vai lembrando, um dia vem a lembrança, pô, encontrei com o Rodrigo, assim, um rapaz assim, numa igreja assim, ele me tratou bem. De repente, um dia, cara, vamos supor, igual tu encontra ele numa igreja, tu vai pregar numa igreja, pô, aí, tô lembrado de tu, e tu. Aí ele vai falar, poxa, uma vez eu fui lá pedir comida, e, poxa, eu tava com fome, aí tu, que isso, cara? Aí tu fica completamente, sabe, tu fala, poxa, Deus realmente tá comigo mesmo, realmente ele, sabe... Sim. Tu vai encontrar com ele um dia, cara. É grandioso. Esse cara matou demais. minha fome, mano. Me deu água. Rodrigo, você tem algum... Com certeza a Bíblia inteira é importante. Você que está em casa aí vendo esse vídeo, lê a Bíblia, ponto final. Mas existe algum versículo, alguma passagem que você, quando está num momento mais... Tem momento que a gente não quer assunto com ninguém, só com Deus. Tu abre assim e fala, vou ler tal passagem, que é a passagem que eu sei que vai me levantar. Marcante, assim, na sua vida, né, de uma forma geral. Você já falou de Provérbios 7, né? 7. Mas sem ser Provérbios 7. Assim, uma passagem que eu... São duas passagens, né? Que eu procuro... Não que eu procure tentar, tipo, usar isso como armadura para tentar... Assim, não, mas eu sempre me apego ao Salmo 121. Porque, assim, eu já passei algumas dificuldades, assim, né? Não na caminhada, não, na minha vida em si, né? Ali dentro do Complexo Alemão, aquela situação toda, porque muita coisa não dá pra gente se falar aqui, mas situações de você, cara, assim, você hoje já tá com um amigo, daqui a pouco, outro dia, tu já não tem mais, assim, que a cabeça de cada um é forjada, a gente talvez tem que entender cada um, né? Tipo assim, como eu lidei com essa questão de perda muito rápido, tipo assim, outras pessoas já, assim, lidam de um jeito ou não, a gente tava ali, daqui a pouco... Tudo se acabou, um amigo foi embora, aí tu, fulano foi embora, o Bertano. Tudo você tem que lidar com esse revés. Mas o Salmo 121 é um salmo que Deus, ele, sabe, sempre falou no meu coração que quando eu tô aflito, às vezes, sabe, me sentindo sozinho, né? Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. E uma das suas passagens fala assim, ele não deixará o teu pé vacilar, tipo assim. Né? Ele fala nesse sentido, tipo assim, ele tá contigo o tempo todo, ele não dorme, tipo assim. Deus não cochila, tipo assim, ih, o Rodrigo caiu. Não, ele tá ali o tempo todo me olhando, te olhando, olhando pra Nayara, olhando pra Jamera o tempo todo, ó. E avisando, guardando. Quando eu vejo esse Salmo 121, quando eu penso que eu tô sozinho, eu lembro. Eu consigo imaginar Deus o tempo todo sem piscar olhando, assim. Caramba. Sem piscar olhando, sabe? Porque às vezes a gente se sente tão sozinho, abandonado, às vezes, sabe, criticado, ou, sabe, apedrejado, e você, pô, Deus, tá vendo isso? Aí ele, tô, tá vendo. mas fica tranquilo, tô vendo. E ele, sabe, quando eu olho, eu gravo as coisas e consigo transportar para aquilo lado da verdade, tipo assim, né? Mateus capítulo 18, versículo 19. Onde tiver 2 ou 3 reunidos e tiver no meu nome, se vocês ligar qualquer coisa, você será ligado. Eu acredito nessa palavra, cara, assim, de uma tal maneira que se não der certo hoje, vai dar certo amanhã. Sim. Não é a questão do imediatismo, né? Mas vai dar certo, não tem como não dar errado. É a palavra dele, ele que disse. Ele não pode ter, igual a gente, se enganar. A gente se engana no que a gente fala, ele não. Se está 2 ou 3 reunidos, pô, esse canal aqui vai tomar o Brasil inteiro. Amém. Amém. Amém, Jamé? Amém, Nayara? Amém. Pô. Amém. A gente já ligou na terra, mano. Já ligamos. Certeza, então o Brasil todo vai ouvir falar de alguma forma desse canal. Em nome de Jesus, então, eu creio. Assim, se nós ligamos na terra, a palavra dele não pode voltar vazia. É dele. Ele não é conversa fiada como a gente promete, não. Ele falou, então amém. Sim. Porque não é uma coisa que vai destruir a vida de ninguém. Vai ajudar muitas vidas. Com certeza. Testemunhos que estão sendo contados aqui. Salmo 121 e João 3,16, né? João 3,16? João 3,16 é assim, é onde a gente procura ter uma importância de valores. Tipo assim, de valor. Quando você se sente desvalorizado, você olha para João 3,16, você fala assim, não, mano, não pode. Tipo assim, ele deu o filho dele, mano. Então não pode. Tipo assim, eu não posso dizer que eu não vou chegar num céu.
eu não posso dizer que eu não vou participar da glória do Senhor. Eu não posso dizer que eu não vou herdar uma salvação. Que os outros falam que chegar lá não tem nada. Claro que tem, pô. Se ele deu o único filho dele para morrer por nós, como assim, mano? Existe um valor total na gente que o diabo às vezes tenta nos desvalorizar. Os homens tentam nos desvalorizar. Os homens tentam nos humilhar. Mas, cara, João 3,16, mano. João 3,16, pô. Ele entregou seu filho pra mim, ser um vitorioso. Você, ela, Yara, Jamere. Não tem esse negócio não, 3,16. Ele deu seu único filho. A gente crê nele? Acabou, irmão. Ele, assim, o amor é incondicional. A gente não entende isso. A gente que tem filho, eu não entendo isso. A gente não tem essa compreensão, cara. Por que Deus fez isso? Pois imagina. É só pensar no teu filho. Pegaria teu filho e entregaria pra um monte de gente que peca pra caramba, que faz um monte de besteira. Cara, isso é uma coisa incondicional. Aí eu vejo Deus rindo, mano. Quando ele faz essa questão, eu vejo Deus rindo, tipo assim, cara, eu te amo, mano. Eu te amo, mano. Que isso, Deus? Aí ele gosta, né, quando a gente se comporta como ele falou lá, né, da oração do fariseu do publicano. Que ele fala que ele pergunta para os discípulos, fala assim, né, para o povo e para os discípulos. Os dois, fariseu e publicano, sobem no monte por hora. Qual dos dois ele desce justificado? Um fazia tudo certinho, outro bateu no peito e disse que não valia nada. É bom que a gente hoje entenda isso, e hoje eu oro assim com Deus, falo com Deus, ó, usa até às vezes uma linguagem que eu sei que Deus está me ouvindo e eu falo, Deus, ó, não sou digno, nem sou, sabe? Aí eu acho que Deus te ouve. Porque quando você realmente coloca nas mãos e diz assim, ó, Deus, ó, não faço nada de errado. Eu acho que Deus te ouve, mas ele fala assim, mas você tem que tropeçar. Mais ou menos. Você tem que tropeçar. Ó, tem pedra aí, ó, vai bater o teu pé na pedra, vai doer um pouquinho. Você tem que reconhecer as coisas. Para poder as coisas acontecer, tem que reconhecer algumas coisas. Então, assim, quando a gente conhece, e Jesus dizendo que aquele homem bateu no peito, disse que não era digno nem de olhar para o céu. Ele fala, nem sou digno nem de olhar para o céu, ele não era. E ele pergunta, mas se você pegar a palavra, você vai ver que ele pergunta para o povo, ele não responde, ele pergunta. Eu acredito que ali todo mundo falou assim, pô, o fariseu, pô, claro, o cara ora 3 vezes por dia, o cara dá o dízimo, o cara não faz nada de errado. Com certeza, ainda mais ali, um montão de judeu, ortodoxo mesmo, que esse cara mesmo, que ali com certeza estavam os fariseus, judeus e os discípulos. Aí vocês, Jesus, com certeza, Jesus. Publicano, cara, o cara bate no peito, eu não sou digno nem de olhar pro alto. Então Deus gosta dessas coisas. A graça de Deus é isso. Humildade, né? A graça de Deus é isso. Você reconhecer assim, pô, Deus, eu quero até entrar ali. Igual meu pai, antes de morrer, meu pai assim, agora, né, meu pai faleceu, ele foi ouvindo um pouco da palavra, ele sempre falava assim comigo, assim, né, ele falava, Rodrigo, toda vez que você for querer alguma coisa, fala com Deus assim, pô, Deus, se eu for merecedor. Meu pai não sabia orar, mas eu acho que meu pai tinha um coração humilde. Ele me ensinou isso, eu lembro da oração do meu pai. Mesmo ele não caminhando muito, mas é uma oração verdadeira. Eu acho que Deus, ele olha pra gente de uma maneira que ele vê o coração, como olhou para Davi. Ele entendeu o coração de Saul era de um jeito, de Davi era outro. Então, ao ponto de, tipo assim, Saul dá missões homicidas para Davi, né? Tipo assim, Davi vai lá, né? Quando no começo que Davi fala assim, vai lá, vai nessa missão aqui, bota ele de frente de mim. O Davi é bem sucedido, ao ponto de Saul botar ele em situações que era para ele morrer, ele não morre. Tipo assim, então Deus conhecia o coração de Davi, e Deus conhece o nosso coração. Sim, com ele certeza. sabe, mesmo que pessoas deu missões suicidas, na verdade, suicidas, né? Que tomaram até que você morra do que você continue o teu ministério. Onde Deus vai te usando mais, que Deus conhece teu coração, pô. Ele conhece teu coração de Com Davi. certeza. Então, na verdade, o segredo está nisso, no coração humilde, assim, disposto a fazer a vontade de Deus. Não a sua própria vontade, na verdade. Não é o nosso desejo, é o desejo de Deus. Sim, com certeza. Quando eu penso assim em humildade, eu lembro de que ele lavou os pés dos discípulos. Com a grandiosidade que ele tinha naquela época. Imagina, o cara veio aqui para salvar todo mundo. Ele se ajoelhar e salvar, porque ele queria ensinar a humildade. Né? Nada melhor você ensinar e você mostrar, né? Porque falar é mole, né? Monte. Você é um cara que subiu muito monte. Acho que ainda sobe, não sei. Não, de vez em quando. Eu gosto. Me fala um pouquinho sobre como é isso. Você evangeliza e leva, ou você monta um grupo de pessoas que já estão na palavra e sobe para orar lá em cima? Assim, qual é a visão
que eu tenho do monte, ou talvez assim, né, a maioria das pessoas tenham, que uns levam para um lado santidade, para assim, um lugar, né, que é separado e tal. Eu já vejo para um lado que seja que você tá ali naquele lugar ali, tá tendo um particular com Deus. Ah, entendi. Né? E eu também vejo em outra questão, talvez mais além, um exemplo. A palavra de Deus diz que quando Pedro foi preso e ele ia morrer no outro dia, na festa, né? A igreja se reuniu, orou e Pedro foi liberto. Pedro depois bate lá na porta, ninguém nem acredita que é ele que está lá na porta, né? Então, assim, o monte é um lugar onde as pessoas têm tanta gente reunida ali que eu vejo nesse sentido da comunhão. O segredo, talvez, de uma coisa andar é a comunhão, cara. Sim. Assim, às vezes a gente não percebe isso, mas quando você tenta botar uma coisa unida, cara, não tem como dar errado também, não vai dar certo. Então, assim, o monte, como tem muitas pessoas no mesmo propósito de buscar a Deus, então ali acaba se tornando um lugar santo. Caramba. Então, assim, eu vejo um monte no lugar de estar conversando com Deus, tanto que você não consegue, talvez, dentro de casa. Sim, né? Então, assim, eu procuro, às vezes, levar até pessoas que não caminham muito, sabe? Que não tem muito propósito, para estar ali, até para a pessoa estar até se espiritualizando. É bom você levar pessoas para o quê? Se você está com pessoas, irmãos, cristãos, ou que você não espiritualiza a pessoa, ela fica muito materialista. Não que você tenha um monte como lugar santo, mas eu vejo um monte de lugar de você ter um particular com Deus. Mas você pode ter em casa? Pode, pô. Deus está falando contigo. Tem que ter, né? Mas ali, como é igual você, se você for no monte, você vai ver que tá todo mundo orando. Então você vê lá até a questão de Lucas 18, 19. Ali tem 2 treinos, ali tem milhares, cara. Então, assim, a presença de Deus ali tá mais forte. Não sei se você acredita nessa questão de energia. Você vai num lugar, às vezes está todo mundo pensando só coisa ruim, só coisa pesada. Aquele ambiente fica pesado, sabe? Você sente até aquele ambiente está pesado, espiritualmente falando. Eu vejo um monte assim, um lugar que está tendo tanta busca de Deus que a própria presença de Deus está ali. Então, assim, eu vejo um monte de lugar para você mais conversar com Deus em si. Não essa questão que a pessoa bota que é um lugar santíssimo, não. É um lugar de particularidade para você conversar e é um lugar que, assim, eu vejo nessa questão de união. Tem muita gente pedindo que ele mesmo, eu acredito que ele mesmo está ali, assim, né? Numa questão de com certeza tá. Foram lá para adorar, com certeza. Mas eu gosto. A gente tá chegando no fim, cara, desse bate-papo. Falei pra você que era rápido pra caramba. Não é rápido, na verdade. Demora, né? Mas passa tão rápido que é muito gostoso estar aqui. Vou pedir pra você fazer as considerações. Pode usar esse... Não é política, não. Pode ficar tranquilo. Pode usar esse tempo pra fazer umas considerações finais, dar um recado pro pessoal que vai te assistir. Enfim, usa esse espaço. De horário de culto, né? Isso. Amém. Quiser falar qualquer outra coisa com relação a serviço que você faz, tá? Tipo Merchan Gospel. Algum conselho, alguma dica. Pode ficar à vontade. Uma semente. Né? Poxa, obrigado primeiramente assim pela oportunidade que foi me dado aqui, amém? Talvez assim, o dia que vocês, né, estiverem assistindo, né, que eu possa ter passado, né, tudo aquilo que talvez Deus, né, colocou para me passar. Eu acredito que tudo que foi falado aqui vai servir de testemunho para alguém, né? Com certeza. Então, eu queria agradecer aqui o Rodrigo, Nayara, pelo convite aqui de estar vindo aqui. Pessoas já passaram por aqui, pessoas abençoadíssimas, né? Sim. O Paulo, pastor, a Aline, né? Pessoas que contou seus testemunhos, assistiu o testemunho do Paulo, assistiu do pastor, da Aline eu assisti pouquinho, né? Do pastor já conhecia, do pastor Denilson. Pastor Denilson já conhecia, sim. Então agregou em muitas pessoas, né? Agregou para muitas pessoas, acredito, vários testemunhos. Acredito que talvez no meu testemunho venha agregar, que talvez eu nunca disse isso lá na igreja, se não tive esse tempo. Talvez os irmãos possam estar conhecendo um pouco da história minha e da Jamere também, né? Que, assim, e a minha história de conversão, a qual Deus ele me levou até aquele hospital para que eu me reerguesse e estivesse ajudando outras pessoas, assim. Eu me considero mais um resgatador do que mais um homem de ministério, na verdade, assim. Entendi. Onde Deus me levantou nessa questão de... Até a questão da minha convivência, da onde eu vivia ali, serviu até de estar, né, ajudando algumas pessoas, tirando algumas pessoas da mão de traficantes que ia morrer e tal. Então, é verdade. Eu acredito assim que Deus ele tem um propósito para todo mundo. Na minha vida foi, né, desse jeito. Então eu queria agradecer a vocês, dizer que, né, nossos cultos, né, são domingo, 6h30, né? Comunidade Cristã Cristo em Nós, em Olaria, né? Quinta-feira, 7h30. Agora começou um propósito novo, propósito que o Paulo colocou lá tem que lembrar a gente ali, que de cabeça...
Vidas com Propósito terminou começou agora em agosto. Um propósito novo. Atitudes que geram milagre, entendeu? Então, assim, foi até relevante que a gente está falando aqui. Isso aí. Né? Começou um propósito, atitudes que geram milagres para sua vida. Tem atitude, o reino de Deus é para ser um somatório, ajude pessoas a entrar no reino, ajude pessoas para entrar para a nossa igreja, que é uma bênção. Eu queria estar agradecendo aos irmãos mais uma vez e dizer que, né, se vocês quiserem estar acompanhando um pouco do que talvez eu vou fazer, ou o evangelismo que eu já fiz, tá lá no meu Facebook, tá Pescadores de Almas, tá? Você pesquisa, você vai ver algumas coisas que eu já fiz. Assim, foram coisas que foram feitas para a glória do Senhor. Amém. Queria agradecer a Deus que esse podcast aqui seja canal de bênção para outras vidas, que as pessoas possam estar, sabe, ouvindo testemunho, pessoas que... Cada pessoa que a pessoa clicar ali e ver, que vai se identificar com o testemunho, eu acredito que talvez o meu testemunho você consiga se identificar. Queria dizer que Deus abençoe a vocês. Amém. Que não existe vida cristã sem propósito. Você é exemplo para alguém. Tenho certeza absoluta que o que você passou no mundo, você vai conseguir passar para alguém para ser exemplo. Que Deus te abençoe. Que tudo que eu falei aqui venha servir de bênção para a tua vida. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus, queria agradecer aqui a vocês, tá? Ô, meu amigo, pela cara. oportunidade. As moças quiserem ficar embelezadas... É verdade, é o Merchan gosta. Isso. Poxa, aí valeu, obrigado. O Merchan gosta. Quer falar aqui, Jamel? Queria fazer vocês um convite, se você quiser ficar bonita, se você quiser mais bonita ainda, se você quiser mais elegante, endereço, salão, se encontra na rua Antônio Rego, 1227 frente, tá bom? Estúdio Jamere Andrade. Melhor serviço da região de Olaria, amém? É braba. Ela é a braba. Isso aí. Ela tá com vergonha aqui, ela era pra ela estar falando. Eu tô muito feliz de você vir aqui. Amém. Primeiramente, conhecer minha casa, que a gente já tinha combinado isso antes. Amém. E segundo, participar daqui. Você é um cara muito querido por mim, pela minha família. Amém. Sempre será bem-vindo, vocês dois. Sua família inteira aqui dentro da minha casa, no nosso estúdio. Quando você quiser voltar, pode ficar à vontade. Você, Jamel, também. O cara mais estiloso da Cristo em nós. Ele aperta a minha mão e fica assim. Ele gosta. Quando bota a gravata e tudo. Pô, então, papai é bonitão. Então, gente, se você que tá assistindo quer ver o Rodrigão, ele fala lá também na igreja. Quando não fala, ele tá perto de mim lá. Minha esposa fica travando a gente ali, entendeu? Não quer deixar a gente... Ele mexe no som lá. A pastora botar até a placa pra gente não ficar junto. Botou placa pra não ficar junto, mas não adiantou de nada. Rodrigão, obrigado pela tua presença. Obrigado por ter topado. Vamos tirar agora, normal, igual sempre é. Pode tirar. Pelo meu celular. Então, cadê o seu celular? Mas não tem transmissão. Ah, tá. Então não tem problema, depois a gente tira. Tem como dar print screen aqui? Tem. Então vai. Bota teu microfone assim que o dele já tá. Assim? Isso. Você olha pra cá e eu olho pra lá. Você olha pra cá. Só dá print screen, né? Isso. Foi? Os dois Rodrigo, mas um sem barba e outro com barba. Pois é. Que Deus te abençoe, continue te abençoando para que você possa chegar até o teu objetivo, que eu sei que ele é muito maior do que isso, porque Deus já colocou no seu coração. Amém. E aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém. Não perca a tua esperança em nenhum momento. Você sabe que tem gente que vai chegar e vai falar que tu não consegue, mas dentro do teu coração Deus já colocou que tu consegue. Amém. Tu tem que persistir. Porque eu tenho certeza que você vai perseverar nisso aí. Amém. Valeu? Obrigado a você que nos assistiu. Eu agradeço muito a tua presença. Não esqueçam de seguir, de compartilhar se inscrever no canal, curtir, dar isso aí, dá o likezinho. Para ajudar, o YouTube entende que o vídeo é relevante e espalha para outras contas, para que outras vidas sejam alcançadas. Que outras vidas sejam alcançadas, esse é o principal objetivo. Quer falar alguma coisa? Cara, não, assim, Pode só agradecer vontade, mesmo a vocês, assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, poxa, é uma honra, estar aqui. Que isso, mano. Ainda mais no lugar onde pessoas contou testemunho, né, assim, pessoas que, né, contou testemunhos de vidas, né, mas agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, né, de estar aqui. É que tudo é pela graça do Senhor. Com certeza. Obrigado, Rodrigo, Nayara. E eu creio que a obra de Deus ela vai ser feita, ela vai ser
vai começar a crescer de uma tal maneira a ponto que as pessoas vão olhar assim, poxa, verdadeiramente Deus, ele Amém. é fiel. Amém? Eu acredito, eu Amém. creio. Amém. Tamo junto, meu amigo. Gente, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.